Bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo separado. Bom dia, povo eleito, povo santo. Aleluia. Bom dia, descendência de Davi. Bom dia, geração eleita, sacerdócio santo. Bom dia, povo de Deus. Ele é o nosso Deus e nós somos os povos dele. Então, por isso que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade do Senhor. Aleluia! Diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça. Aleluia! Diante da majestade de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor. Bendito seja Ele para sempre. Nosso devocional de hoje, nós vamos estar falando de uma das forças, de do poder que o Senhor nos reveste a cada manhã. O de sermos bênçãos, o de sermos encorajadores das pessoas que nos cercam e que precisam. O nosso texto base vai estar lá em Eclesiastes 10, versículo 11, que diz assim: as palavras dos bons são fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a violência. Provérbios 16, 24 vai estar falando assim: as palavras suaves são favo de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. E ontem eu estava trabalhando e recebi uma mensagem tão bonita de manhã da Vanessa Slemer. E quando eu ouvi aquela mensagem, eu falei, vai se transformar em um devocional. E se transformou no devocional de hoje. A mensagem falava assim, eu vou ler para vocês. Muitas vezes nessa vida, nós somos o remédio na vida de outras pessoas. Quantas vezes você já curou uma pessoa com seu abraço, com seu sorriso, com uma palavra, com uma visita inesperada, com um carinho e até mesmo com uma mensagem. A sua presença alegra a vida das pessoas. É um poderoso remédio contra a tristeza, a dor, a depressão e o sofrimento da alma. Estar presente na vida das pessoas que amamos e até daquelas que nós não amamos e que não nos amam, é um milagre poderoso que pode transformar em um processo de cura absoluta. Faça parte da caixinha de remédio de alguém. Achei tão linda essa mensagem. Fazer parte da caixinha de remédio de alguém. Alguém abrir a caixinha e ver lá, Fátima. É um bom remédio para minha tristeza, para minha angústia e para minha dor. Abrir a caixinha e ver lá, Slemer, é um bom remédio para curar a minha depressão. Abrir a caixinha e ver lá, Lara, ela é um bom remédio. Abrir a caixinha e ver o teu nome lá. Esse remédio é poderoso e eu tenho acesso a ele e ele não me custa. Aí pensando nisso, eu me lembrei de um filme chamado O Discurso do Rei. Esse filme passou em 2010. Ele conta a história de George VI, rei da Inglaterra.
Ele se tornou monarca quando seu irmão abdicou do trono para se casar com uma plebeia. Nessa época, estava para explodir a Segunda Guerra Mundial. E é claro, o sucessor era o irmão. Mas como o irmão abriu mão, ele teria que assumir o trono. E nessa época, a Segunda Guerra Mundial estava na iminência de acontecer. E o governo queria alguém bem articulado, né? Que tivesse uma oratória muito boa. E na época, o único meio de comunicação, deixa eu lembrar vocês, era o rádio. Então, era uma imprensa falada, né? Não existia um recurso visual da televisão. Então, a pessoa tinha que se expressar muito bem para que através do rádio as pessoas recebessem a mensagem. Porém, o rei Jorge VI era gago desde os 4 anos. Mas a dedicação, o empenho, o esforço da sua mulher, Elizabeth, foi o agente fundamental e encorajador para que George superasse o problema da gagueira e governar a Inglaterra no meio de uma guerra. Depois de procurar diversos profissionais bons da época, ele desistiu. Ele precisava muito mais do que um fonoaudiólogo, ele precisava muito mais do que um terapeuta. O rei Jorge VI, ele precisava vencer o medo de falar, superar a gagueira. Assim como os traumas que ele tinha vivido na infância. Ele havia sido muito maltratado pelas babás contratadas. E a distância dos pais, que eram reis, que não tinha tempo para os filhos, fizeram com que ele desenvolvesse problemas com a autoestima dele. Ele se sentia rejeitado, abandonado, insignificante. E esses sentimentos todos eclodiam no problema da gagueira. Mas a sua esposa Elizabeth contratou um homem chamado Lionel, um fonoaudiólogo, um terapeuta, não convencional da época, né? Ele tinha uns métodos muito doidos, fazia o rei gritar nas janelas, cantar quando achasse que fosse gaguejar. Ele não era o padrão, né? Você não escolheria ele para ser fonoaudiólogo do seu filho. Mas esse Lionel desenvolveu com o rei uma amizade, uma cumplicidade, que se tornaram mais do que amigo. Lionel foi o remédio que o rei Jorge VI precisava. A Bíblia também nos relata de vários homens que precisaram, né, desses agentes encorajadores, dessas pessoas que são sal e luz nas nossas vidas. Como Jorge VI, Moisés também era gago, né? Quando o Senhor pediu para que ele fosse ao Egito enfrentar o faraó, entre outros medos e outras incapacidades que ele relata para o Senhor, ele diz assim: oh meu Deus, eu não sei nem falar, eu sou homem de língua pesada, eu gaguejo, como é que eu vou falar com o faraó? E é interessante, né? Lá em Êxodo 4:16, o Senhor fala assim para Moisés:
Araão, seu irmão, falará por você diante do povo. Ele será o seu porta-voz, Moisés, e você será como um Deus para ele. E é engraçado que, quando você lê a Bíblia, você não vê Araão falando por Moisés, pelo contrário, Araão está assim, sempre ao lado de Moisés, mas todas as vezes foi Moisés que abriu a boca e falou com o faraó. Mas a presença de Araão ali trazia a segurança e a confiança que Moisés precisava. Uma segunda ocasião em que Moisés precisou do apoio de pessoas que o encorajassem foi na guerra contra os amalequitas. Moisés pediu para que Josué preparasse ali os melhores guerreiros, valentes, corajosos, para que fosse a guerra. Eu vou ler um trecho para vocês, está lá em Êxodo 17, do 8 ao 16, que vai falar assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens valentes e saia para a peleja contra Amaleque. Porém eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Araão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava as suas mãos santas e orava aos céus, aleluia, Israel prevalecia. Porém, quando as mãos de Moisés se cansavam e ele abaixava as mãos, os amalequitas prevaleciam. Mas, naquele momento, Arão e Ur perceberam que o simples ato de Moisés levantar as mãos, Israel vencia. Eles colocaram uma pedra para que o ancião Moisés se assentasse, e um de cada lado levantou as mãos e segurou as mãos de Moisés, até que não sobrou um amalequita, e a guerra foi vencida. Ter pessoas que nos ajudam, que nos apoiam, que nos animam, que nos exortam perto de nós, é bênção, é bênção. E quantas vezes você já foi esse agente na vida de alguém? Quantas vezes você já teve a oportunidade de levantar as mãos de alguém para uma batalha? De levantar alguém que estava caído? Através da tua presença, da palavra que saiu da tua boca. Lá em Lucas 1, do versículo 42 ao 45, nós vamos ver outra história em que uma levantou a outra. Essa parte vai falar de quando Maria, a Virgem Maria, a jovem Maria, visitada pelo Santo Espírito de Deus, começou a gerar o nosso Salvador e teve que explicar para os pais, para o noivo, que a gravidez dela era fruto do poder de Deus. Você já imaginou como essa menina ficou diante do olhar do pai, da mãe, que ainda que acreditasse nela, ficava sempre uma pontinha de dúvida, como ficou a cabeça de José? Eu não fiz nada. E o anjo precisou convencê-lo. Eu creio que ela se sentia meio desconcertada dentro da casa, com o passar do tempo, a barriga crescendo, e ela tendo que provar a todo minuto que o fruto era fruto do Espírito Santo de Deus. Ela correu para a casa da prima dela. Eu penso que ela falou assim: não, deixa eu ficar
longe desse povo que acredita desacreditando. E ela foi visitar Isabel. Ela não sabia, mas Isabel também, na velhice, foi agraciada e estava gerando João Batista, aquele que viria antes de Cristo, aquele que viria para abrir os caminhos. Ela estava 2, 3 meses adiantada na gravidez, mas João Batista era aquele que o Senhor já tinha planejado para abrir os caminhos de Jesus. E quando as duas se viram, Maria devia estar assim, estou tão preocupada, porque apesar das pessoas acreditarem em mim, às vezes nem eu acredito no que aconteceu comigo. E e Isabel levantou a voz numa saudação tão especial, porque elas não haviam trocado palavra alguma. Maria não tinha confessado para ela o que tinha acontecido com ela, mas Isabel abre a boca santa e diz assim: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, de onde me provém tanta honra, que a mãe do meu Salvador veio me visitar. Ali Maria se sentiu importante, se sentiu gente, se sentiu ambientada. Ela está dizendo ali: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. O que eu mereço, o que eu fiz para merecer ser visitada pela mãe do meu Salvador? Palavras que exortam, que animam, que levantam. E assim que elas trocaram palavra, João Batista saltou no ventre de Isabel. Aleluia, aleluia. Ser esse agente na vida das pessoas seria o nosso objetivo todos os dias. O próprio apóstolo Paulo, já convertido, já preparado, ele já tinha passado 3 anos no deserto estudando a Torá, se preparando para trazer a palavra, para evangelizar. Sim, queridos, porque tudo precisa de um preparo. A unção, ela não substitui a preparação. Precisamos nos preparar para sermos cristãos, para trazermos as palavras de vida. Ele próprio precisou da ajuda de Barnabé, para que o grupo dos discípulos de Jesus, Pedro e os outros, aceitassem. Ninguém acreditava que aquele perseguidor de homens agora professava o nome de Jesus e pregava com autoridade. Eles não acreditavam. Aí precisou que Barnabé o ajudasse. Lá em Atos 9, versículo 27, nós vamos ler assim. Atos 9, versículo 27. Nós vamos ver. Então Barnabé tomou-o consigo e o trouxe aos apóstolos e contou como ele no caminho vira falar do Senhor. E este estava com ele em Damasco e agora falava ousadamente no nome de Jesus. Precisamos um dos outros. Precisamos. E a orientação para nós cristãos hoje é esta: animem e edifiquem uns aos outros. Lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 11, diz assim: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros em amor. Que nesta manhã você deseje ser o remédio
na vida de alguém, em nome de Jesus. E um remédio que possa ser tomado sem moderação. Amém e amém, Senhor.